Shalom, meus queridos amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, onde Deus tem dado-nos a graça de poder estar compartilhando aí o maná semanal, para vocês, e graças a Deus para mim é diário. O Senhor tem sido assim muito misericordioso de estar vindo e conversando com a gente, E é muito interessante para esse momento que nós estamos atravessando, um momento onde temos a necessidade de ouvir o Espírito Santo, porque é a única voz que nós temos que ouvir nesse momento, a voz do Espírito Santo. Porque somente uma única palavra, uma única mensagem que o Espírito Santo está dando em toda a terra. E qual que é essa mensagem? Arrependimento e santidade e justiça, a cruz e o sangue. Se nós estivermos, ou alguma igreja estiver pregando uma outra mensagem, não é Deus. Porque nós estamos num momento muito crucial de arrependimento, de todos os dias reconhecer o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós necessitamos da graça de Deus, da restauração de Deus, da vida de Deus, da santidade de Deus. E nessa conversa, há pouco eu ainda não tinha um título a essa mensagem, e ali o Senhor quase agora me revelou, que é a imagem e semelhança, voltando à imagem e semelhança de Deus. Por que dessa mensagem? Porque eu estava pensando aqui, o que difere hoje esse Israel moderno do Israel que era o povo de Deus, o povo escolhido? O que difere, eu vou responder para vocês, é a imagem e semelhança de Deus, a qual 3 homens alcançaram. A Bíblia deixa muito claro que por amor de Abraão, Isaac e Jacó, Deus, ele poupou Israel e ele tem um plano eterno com Israel. Ele fundou e ele fundamentou esse plano eterno com Israel. E qual que é o plano eterno de Israel? É eles serem bênção para todas as nações, eles trazerem a presença de Deus e eles abençoarem a terra. E eles conseguiram isso. Eles abençoaram a terra através de Jesus, que a salvação chegou até nós. E agora eles vão trazer o reino de Deus sobre a terra através de Jesus, que era um judeu. E eu fico pensando hoje, aconteceu recentemente, a gente está vivendo aí o limiar, ou a eminência de uma terceira G mundial, e isso é muito real. É muito real por quê? Porque vocês podem dizer, não, Celso, é lá no Oriente Médio, é Israel e o povo palestino, mais especificamente Hamas. Não. Ali está em jogo a sobrevivência do povo de Israel. Porque Hamas ele foi criado em 1987 e o objetivo do Hamas, além de ser um grupo que eles chamam um grupo de resistência palestino, que não tem nada a ver com palestino, eles não são um grupo de resistência palestino, eles são um grupo terroristas que eles usam a força armada para estabelecer uma Sharia. O que é uma Sharia? É uma lei islâmica. E essa lei islâmica, daí vocês podem me dizer, não é só lá no Oriente Médio, não. Eles mandaram, quando o Saladino, uma pessoa muito inteligente, se vocês lerem sobre Saladino, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Quando o Saladino ele travou a guerra contra o mundo para estabelecer a lei islâmica, ele percebeu que não seria através da violência, da força que iria se estabelecer a Sharia, mas iria ser sobre a população das pessoas que acreditassem nessa mensagem no qual eles acreditam, que é através do Islã, através do Alcorão. E com isso eles popularam o mundo todo. Hoje a França tem uma multidão interminável, uma multidão imensa de muçulmanos. A França, a Inglaterra, a Alemanha, eles conseguiram popular toda a Europa, porque eles não conseguiram entrar na Europa através do Império Otomano, que eles tentaram e não conseguiram. Mas agora eles estão entrando na Europa e nas Américas através das suas populações, através dos seus filhos. Tanto que um lema deles é populacionar
vão, né? E com isso eles foram para todos os lugares, foram para a Europa, foram para as Américas, foram para as ilhas, foram para a Ásia, foram para todos os lugares, né? E hoje, se eles decretarem a Sharia, se eles decretarem ali a sua lei, que eles estão conclamando agora, né, por causa dessa guerra que não tem a ver somente com Israel, vai haver uma carnificina muito grande, porque eles agem não através não somente através de munições, né, tiros ou bala, né, bala é munições, né, eles agem através de facas, né, e há tempo atrás, vocês podem pesquisar, parece uma linguagem preditiva, né? O que é uma linguagem preditiva? É alguma mensagem que alguém tem o privilégio de ter na frente de nós, né? Antes de nós. Há tempo atrás, a Britney Spears, ela fez um vídeo onde ela estava dançando quase seminua e com duas facas na mão, né? Uma em cada mão. E ali ela estava fazendo gestos e um montão de coisa, né? Parece que ela estava dando uma mensagem para o mundo, né? E recentemente, a ex-esposa do jogador Piquet, eu esqueci o nome dela, eu vou lembrar mais recentemente, né? Ela estava fazendo um show num país e ali ela usou também o ritual das facas, né? Então, os Illuminati, as pessoas que controlam esse mundo, eles têm uma informação à frente de nós, né? Então, alguma coisa irá acontecer por esse tempo, né? Na questão da Sharia, né? A questão das leis islâmicas que eles querem impor sobre o mundo todo. E o próprio Alcorão, não é eu que estou inventando não, vocês podem lá pesquisar o Alcorão, né? O Alcorão, eles falam morte aos infiéis, ou seja, quem não acreditar no Alcorão, a mensagem de Maomé é morte aos infiéis, e aos judeus, né? Eles não aceitam uma outra religião ou um outro povo que não professa, que não adore o seu Deus, né? Alá. Entendeu? Então nós estamos vivendo num momento onde que se a igreja não se impor, que se a igreja não viver uma maneira santa, se a igreja não tomar o seu lugar, ela vai ter que se dobrar ao Deus Alá, né? Ela vai ter que servir ao Deus Alá. E com isso, lá em Israel não está sendo travada uma guerra regional, mas uma guerra mundial. Tá? Por quê? Porque de um lado está Israel e Estados Unidos e parte de alguns países europeus, e do outro lado todo o resto, né? Que a Rússia, a China, os países islâmicos e, infelizmente, o Brasil. O Brasil, uma vez que ele se juntou ao BRICS, ele se adequou a Ezequiel 39, Gog e Magog. Então que nós, infelizmente, nós teremos que esperar um grande juízo que vai vir sobre o Brasil, sabe? Porque o Brasil, infelizmente, através desses satânicos, né, que foram colocados na presidência, na direção do país, nós estamos nos aliançando a Gog e Magog, e com certeza, né, aqueles que bendizerem Israel será bendito, e aqueles que maldizerem Israel será maldito. O governo do PT, ele não quis enquadrar o Hamas como um grupo terrorista, né? Eles falam que é grupo de resistência, e eles estão apoiando o Hamas tanto politicamente quanto financeiramente, né? Isso é uma péssima notícia para nós. E quando a gente fala de Israel, amados, é muito interessante porque eles são o povo de Deus. Eles são o povo escolhido. Nós somos a raiz enxertada na figueira que é Israel. Vocês acreditando ou não, querendo aceitar ou não, nós somos a raiz que foi enxertada em Israel. Então, se nós amaldiçoarmos, ou se nós não entendermos isso, ou se nós não orarmos por Israel, é a nossa própria destruição, é a negação da salvação que veio até nós através do povo judeu. E é muito interessante como o diabo conhece, né, todo esse processo, e ele tenta exterminar Israel, porque exterminando Israel, hoje as igrejas, infelizmente, meus amados, quando eu falo em igreja, é instituição, porque igreja somos nós, né? Mas quando eu falo de igreja, eu estou falando de instituição.
Hoje as igrejas elas não têm essa preocupação profética. Elas não gostam nem de falar do final dos tempos, né, de Apocalipse, de escatologia. Né? Ela quer viver um momento aqui na Terra. Ela quer tomar posse da riqueza dessa terra. Né? Ela quer reinar nessa terra. Então a igreja ela não tem um comprometimento com as profecias bíblicas e elas estão fora desse contexto. Né? Então hoje, quando eu estava montando, né, essa conversa, né, esse estúdio, a primeira coisa que Deus me deu é muito interessante. Está lá no livro de Zacarias 12, né, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Israel abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre as palhas. Eles devorarão a direita e a esquerda, e todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará, primeiramente, as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Naquele dia procurarei as nações que vierem contra Jerusalém, o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como a quem planteia por o unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, meus amados, estamos falando desses dias, tá? Do surgimento da nação de Israel como nação novamente. Por quê? Porque quando Jesus, o esperado de todas as nações, o príncipe de todas as nações, ele veio à Terra, o povo judeu ele tinha um protótipo de como seria o seu Mashiach, né, o Messias dele. E não veio dentro do propósito daquele protótipo que ele tinha. Né? Eles esqueceram de Isaías 53, o Cordeiro de Deus, né, que viria levar o pecado de todo mundo. Eles só acreditariam ou iriam acreditar num Deus príncipe, né, que iria salvar eles, tirar eles da servidão ali do jugo de Roma, né, e iria matar a fome de todos eles e iriam colocar eles como nação cabeça de todo mundo, né? Mas não foi esse, né? Porque o propósito de Deus, primeiramente, era tirar, era abrir o novo caminho, era abrir a escada dos céus, porque lá quando Jacó, ou seja, quando Israel estava fugindo de Esaú, ali foi aberta uma escada em Betel e Jacó viu a escada, né? Anjos subindo e descendo, né? A glória de Deus subindo e descendo no céu, ou seja, ali foi aberto aquela escada, aquele caminho que foi impedido pelos dois anjos lá no Jardim do Éden. Ali com Jacó, a instituição, o estabelecimento da nação de Israel, esse caminho foi aberto novamente. E quando Jesus veio, ele protocolou essa visão. Ele disse assim, né? De agora em diante vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, né, sobre o Filho do Homem. Então essa escada ela foi aberta, tanto em Jacó e protocolada, ou seja, reforçada em Jesus. Por quê? Porque ali veio a salvação do povo judeu, só que eles rejeitaram Jesus.
eles estavam tanto esperando, o que mais eles esperavam, eles conheciam muito a Torá, a palavra de Deus, eles rejeitaram, eles perderam o momento da sua visitação. E quando eles perderam o momento da visitação, negaram o seu próprio Messias, eles caíram numa maldição profunda. Tanto que quando foi apresentado Barrabás, ainda eles disseram, né, eles foram muito enfáticos em dizer que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ali começou uma maldição muito grande do povo judeu. No ano de 66, eles começaram a se rebelar um contra os outros, roubarem propriedades uns dos outros, matarem, usarem facas para assassinar, tirar, roubar o seu próximo. E Jerusalém ficou uma cidade muito perigosa. Daí no ano de 69, tá, eles se rebelaram contra o governo romano e foi enviado, né, naquela época, o general Tito, na verdade Vespasiano, para acabar com essa rebelião e destruir Jerusalém. Só que quando ele estava lá, aconteceu algo milagroso, né? Deus ainda deu um tempo para o povo de Jerusalém, né, se arrepender, né? Nero morreu e o general Tito ele teve que voltar para Roma para ser conclamado o novo imperador de Roma. Só que eles não se voltaram para Deus. Ao contrário, né? Ali eles começaram a se rebelar ainda mais, de uma tal forma que Vespasiano mandou seu filho, né, o general Tito, e ele veio, cercou a cidade no ano de 69, no ano de 70, durante 4 meses. E ali eles conseguiram derrubar os portões de Jerusalém, porque o povo ficou sem alimento, ficou sem nada, eles começaram a comer, as mulheres, né, começaram a comer os seus próprios filhos. Houve assim coisas horrorosas na cidade de Jerusalém. E quando eles estavam bastante fragilizados, né, por causa desse cerco de 4 meses, foram derrubados, né, o portão de Jerusalém, e o general Tito entrou com todo o exército romano, né, e foi uma carnificina tão grande que eles mataram muitas pessoas, mais de 3.000 pessoas foram mortas, a ponto do sangue, né, das pessoas que foram mortas chegar a bater na sela dos cavalos, né, que ali entraram em Jerusalém. E com isso, tá, eles destruíram parte da cidade. Deus ainda deu, olha como é que Deus é maravilhoso, né? Do ano 70 até o ano 135, eles ainda não haviam destruído totalmente a cidade. Só que no ano de 135, eles se rebelaram e ali surgiu uma figura, né, que ele se intitulou como Messias, né, porque o povo ainda estava esperando o Messias, não tinha aceitado Jesus, tá? Esse Messias, né, que eles achavam, né, que ele se intitulou Cristo, né, o nome dele era Bar Kokhba ou Bar Kossiba, né? Ele se intitulou Messias, né? Ele falou que Deus iria usar ele, iria tirar todo o jugo romano, né? O povo acreditou nele e aí, através do imperador romano, né, eles vieram e arrasaram o povo judeu. Arrasaram de uma tal forma que destruíram todo o templo de Jerusalém e levaram uma grande multidão escravo, né, venderam muitos escravos judeus e estabeleceram um decreto que ali naquela terra, a partir do ano de 135 depois de Cristo, era proibido qualquer judeu habitar Jerusalém. Foi dessa forma que os judeus foram tirados da sua terra, né? E ali começou a habitar os árabes, né? Os árabes, os sírios, os libaneses, né? E ali, passando-se os anos, né? No ano de a Palestina, né? O imperador Adriano fez isso, tá? E aí passou-se os anos, né? Os judeus foram afastados da sua terra quase 1.800 anos. Eles foram afastados, eles não poderiam mais habitar nas suas terras, né, sobre Jerusalém por causa dessa rebelião contra o Império Romano. Até que em 1895, o movimento sionista, tá, eles se reuniram, pessoas muito ricas, né, e ali Israel, a Palestina, né, foi mudado de nome, porque antigamente chamava Judéia.
foi mudado o nome para Filistia, que significa hoje Palestina, né? Filistia, Palestina. Eles mudaram esse nome para ganhar uma identidade, para dizer assim, olha, essas terras pertenciam aos filisteus, só que os filisteus não existiam mais, os filisteus foram dizimados pelos próprios povos árabes, né? Eles foram convertidos aos povos árabes, né? A religião dos povos árabes, então não existia mais filisteus. Mas para eles justificarem futuramente, né, o que o diabo ele conhece parte do plano de Deus, eles colocaram o nome daquelas terras de Filistia, né, que hoje, né, na nossa linguagem, é a Palestina. E ali eles fizeram, eles dividiram a terra judia em duas regiões, né? A região dominada pela Síria, né, que na Primeira Guerra Mundial a França começou a administrar aquela parte da Síria, tá? E a região ali da Palestina para os ingleses, né? Os britânicos começaram a dominar, né? Toda aquela região, né? Então, como foi dividida aquela região nesses dois povos, né? Que não eram dono daquela terra, porque dono daquelas terras sempre foram judeus, mas por eles se rebelarem contra o dito, né, do imperador romano, né, e se rebelar contra Deus, negar Jesus, eles foram espalhados para o mundo todo. Foi um propósito de Deus que eles sendo espalhados pelo mundo todo, tá, a mensagem de Cristo chegou até nós. Foi para as Américas, foram para as ilhas. Né? Hoje eu falo sem sombra de dúvida e sem erro nenhum. Né? O Evangelho chegou até os confins do mundo. Aí se cumpriu, os evangelhos chegaram até os confins do mundo, a ponto de, em 1948, Deus fala assim, olha, já que a medida, né, o evangelho chegou no mundo todo, agora eu vou juntar a minha noiva, porque a noiva de Cristo é a igreja, somos nós. Quando o povo judeu ele rejeitou a Cristo, a salvação veio para nós, para os gentios. Tá? Que os gentios, volto a dizer, não é uma raça específica não, tá? Judeus está incluído, muçulmano que se converteu ao cristianismo está incluído, árabe, brasileiro, francês, inglês. O povo gentil são todos esses povos que aceitou Jesus. Tá? Nós aceitamos Jesus, nós fomos intitulados a noiva de Cristo, ou seja, nós temos a necessidade de ser a imagem, por isso que o título, Deus colocou esse título para mim, né? Nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus. Que Jesus, quando vier em glória, quando acontecer, muitas pessoas não acreditam nisso, né? Mas existe várias passagens, né? Eu posso dar N passagens, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam num comentário, eu coloco N passagens a respeito do arrebatamento. Né? Então, quando acontecer o arrebatamento, Jesus vai vir buscar a sua noiva, ou seja, aqueles pelos quais viveram ou vivem uma vida de santidade. Viveram aqueles que morreram, né? Aqueles que morreram já estão nos céus, né? Esperando a glorificação do seu corpo, quando eles virão nas nuvens, né, com Jesus, para buscarem os seus corpos, tá? Para a glorificação do corpo, e aqueles que estiverem vivos em santidade e justiça se encontrarão com Jesus, mas eles terão que ser a imagem e semelhança de Jesus, ou seja, viver uma vida de santidade e justiça, viver na presença de Deus. Então, essa noiva vai ser arrebatada. E quando essa noiva for arrebatada, nós estamos vivendo como se fosse um momento assim, quando acaba o jogo, né, acaba qualquer jogo, né, 45 minutos, 90 minutos, nós estamos vendo a prorrogação. Por quê? Porque Israel ele foi estabelecido como nação em 1948. E quando fala assim, não passará essa geração até que o Filho do Homem veio, uma geração para Deus é 70 anos. Então a gente colocar aí 1948 mais 70 anos, nós estamos na prorrogação. O nosso tempo como igreja, o nosso tempo como gentil, ele já acabou. Deus está tendo muita misericórdia em dar um tempo a mais para nós, para que nós possamos fazer os últimos preparativos para subir em glória com Deus. Porque a salvação ela vai voltar novamente para o povo judeu. Porque Deus ele ama, ele nunca desprezou o povo judeu. Tão somente como quando o povo judeu desprezou a salvação veio para a igreja. Deus estendeu a salvação para a raiz brava, para os galhos secos que estavam já separados para serem tocados fogo.
Deus teve misericórdia e nos enxertou na figueira, na oliveira que é Israel. Em 1948 aconteceu o surgimento, né, da nação como Israel, por isso que aqui em Zacarias deixa muito claro, né, que as nações não conformadas com isso, porque o diabo ele quer limpar, ele quer exterminar Israel da terra. Sempre foi a briga dos dois filhos, né, Ismael, que são os árabes, né, toda a nação árabe, e Isaac, né, que é o filho da herança, o filho de Abraão, o filho que foi feita a promessa de Deus. Né? O povo árabe ele tem que se submeter exatamente ao filho da promessa, para que eles possam participar da promessa de Deus também, para que eles possam ser salvos. Como eles não têm essa visão, porque no Alcorão deles, o Isaac, na verdade, é Ismael. Ele conta toda a história que aconteceu com Isaac, o sacrifício de Abraão, mas eles contam que foi Ismael que sofreu toda essa trajetória. E não é, não é. O filho da promessa sempre foi Isaac e sempre será Isaac, ou seja, sempre será Israel. E a salvação vai se tornar para Israel. Então, brigar com Israel, vocês podem ter certeza do seguinte, meus amados. Esse povo que brigar com Israel, que tentar matar Israel, todos eles vão ser exterminados. Só que Deus ele vai fazer uma purificação em Israel também. Eu não sei se alguns judeus ele vê o meu vídeo ou não, mas para infelicidade, hoje 2/3 do povo judeus eles são chamados de sinagoga de Satanás, os falsos judeus, aqueles que não aceitaram o advento de Cristo, aqueles que não aceitaram a vinda de Cristo, aqueles que não aceitam o Jesus que morreu na cruz. Por isso que eles vão aceitar sim o anticristo e vão adorar o anticristo. E por eles fazerem isso, o castigo que será sobre eles, que é 2/3 dos judeus, eles vão ser mortos, eles vão ser dizimados. Então essa guerra vai matar muitos judeus, muitos judeus. Mas 1/3 dos judeus, todo esse 1/3 será salvo, de acordo com Romanos 8. Então assim, Deus ele é muito justo, ele é muito justo. E existe sim, nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento. A qualquer momento aconteceu o arrebatamento, porque essa guerra ela tem uma conotação muito grande. Ela é o limiar, ela é o começo da terceira G mundial. Eu não posso nem falar o nome aqui, né, porque senão os controladores, né, os algoritmos, né, ou algoritmos, eles vão bloquear o meu vídeo, né? Mas quando eu falo terceira G, vocês entendem, né? Terceira G, tá? Então nós estamos vivendo na iminência disso. Então acabou-se o tempo, meus amados. Acabou, eu falo isso, pode até ser redundante. Eu fico triste, né? Eu até falo isso com bastante tristeza. Eu tenho uma pessoa muito querida, né? Que há tempo atrás ela me corrigiu e ela teve um significado muito grande na criação da minha filha. Né? E aqui a minha oração é pela Anitta, né? Por toda a família, né? Que ela está, nesse exato momento, né? Ela está desenganada pelos médicos, né? Ela teve um problema no coração. Se vocês lembrarem delas nas suas orações, né? O nome dela é Ana Maria, né? A gente chama ela de Anitta. Orem comigo por ela, tá? Eu sei que esse vídeo vai ser colocado sexta-feira. Eu creio que Deus vai dar uma oportunidade para ela, uma pessoa muito, muito preciosa, tá? E para ela, Jesus pode voltar hoje. Então, muitas vezes nós só imaginamos, né? Não, Jesus não voltou. Jesus pode não ter voltado para o mundo, mas ele pode voltar para nós hoje mesmo. E o que você preparou para a sua eternidade se ele voltar hoje? A vida ela é muito frágil, meus amados. Hoje eu digo para vocês, se vocês puderem buscar uma vida espiritual, a vida espiritual nossa ela corresponde a 99% da nossa vida. Somente 1% tem que ser o material, o secular, as preocupações com essa terra. Porque tudo que nós fizermos, até mesmo no secular, ele vai reverberar no espiritual, na nossa eternidade. Tudo que você fizer, falar, pensar, ele vai ter um significado muito grande na sua eternidade. Por isso que Israel ele está sofrendo esse juízo também. Israel vai sofrer, mesmo ele sendo o povo de Deus. A Bíblia fala que Deus ele começa a arrumar a casa por dentro.
ou seja, por Israel. E Deus, uma vez ele começando a arrumar a casa por dentro, isso significa que o tempo acabou, meus amados. Busquem santidade, busquem justiça, busquem ter uma vida com Deus, busquem consertar as alianças quebradas, principalmente aquele pessoal que está afastado das suas esposas, os esposos afastados dos seus maridos. Conserte essa aliança antes que o tempo acabe. Porque eu digo abertamente para você, com base bíblica, se você está afastado do seu marido, se você está em rebelião, se você cometeu adultério e ainda existe possibilidade de você resgatar o seu casamento, vai aos pés do Senhor, porque senão a sua oração ela não é atendida. As orações elas têm um ok, um controle de qualidade nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais tem tanto anjos quanto demônios. E Deus, para identificar se essa sua oração ela vai ser respondida ou não, você tem que estar em comunhão com o seu cônjuge. Você tem que estar dentro da aliança que você fez com o teu cônjuge e diante de Deus. Se você não estiver nessa aliança, porque volto a dizer, se você não estiver casado, casamento na igreja, através da Bíblia, através de um pastor, você está em pecado, as suas orações elas não são atendidas. Porque é Deus que dá a mulher para o marido. Não é o oficial de justiça, não é o juiz de paz no cartório, não. Então, se você não está regularizado com o seu casamento, com o seu cônjuge, regularize o seu casamento. Você está correndo o risco de perder a salvação por rebeldia, por modernismo, porque hoje, não vou casar não, isso daí é lá para um tempo antigo. Se lembre que em Mateus 24, o juízo veio sobre a época, sobre os povos da época de Noé, tá? Por causa que comiam, reparem muito bem isso, basta vocês ir lá em Mateus 24, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Casamento ele é pecado? Não. Mas esse tipo de casamento onde você escolhe uma pessoa e vai morar com ela, isso é pecado. Isso é fornicação. Isso é fora da palavra de Deus. Então, se você não regularizar a sua união com a pessoa que você vive hoje, com o homem que você vive hoje, porque casamento é homem e mulher. Não dá para você dizer outra coisa. Casamento entre dois homens é pecado, é chamado abominação. Casamento entre duas mulheres é pecado, é chamado abominação. Então casamento é entre homem e mulher. E se você não tem o respaldo bíblico, a aliança diante de Deus e das testemunhas, com a bênção de Deus, você está em rebeldia e correndo o risco de ir para o inferno. Então é esse resgate da imagem e semelhança de Deus, ela também corresponde ao casamento, porque o casamento ele não foi estabelecido entre Adão, o casamento ele não surgiu a partir de Adão e Eva. O casamento surgiu antes da fundação do homem, do mundo, entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja foi estabelecido esse casamento antes da criação do mundo. Então esse modelo, o casamento, ele é celestial, meus amados. E se você não cumprir os parâmetros do casamento, que é celestial, você corre o risco de perder a salvação. Você corre o risco, o inferno existe sim. O céu é uma realidade. A alma ela é eterna. O seu corpo vai voltar ao pó. A sua alma, a partir do momento que você fecha os olhos nessa terra, ela já vai ter um juízo, ou você vai para o céu ou para o inferno. E o espírito volta para Deus, que o espírito pertence a Deus. Então, o momento de você consertar tudo na sua vida é agora. Principalmente aos que estão em rebeldia dentro do casamento. Eu falo isso porque Deus ele me usa muito nessa questão, ele me deu muita experiência nisso. Tá? E eu posso falar com propriedade a respeito desse assunto. Deus me deu uma experiência muito grande com relação a esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários, eu posso ajudar vocês, tá? A respeito disso. Porque o casamento ele é muito santo. Então, neste momento, na iminência da Terceira Guerra Mundial, eu não sei se Cristo vai voltar
antes ou depois, porque não existe um dia determinado. A Bíblia fala assim que ninguém sabe a hora nem o momento, mas o Cristo, ele vai voltar por esse tempo dessa terceira guerra mundial, porque ele não deixará a sua igreja sofrer a tribulação e a grande tribulação. Ele vai guardar a igreja do momento da tribulação, que está lá em Apocalipse 3:12. Que em nome de Jesus nós possamos nos arrepender e este momento muito perigoso que nós estamos passando, a iminência da terceira guerra mundial, que está acontecendo lá no Oriente Médio, nós possamos buscar arrependimento, que é Deus que oferece arrependimento, e possamos consertar as nossas vidas, possamos ter comunhão com Deus, possamos arrumar a nossa casa antes que seja tarde, que para alguns, nesse exato momento, já acabou-se o tempo. Jesus voltou para essas pessoas. Elas já foram julgadas. E nós? E nós? Será que você está preparado para a eternidade? O que você preparou para a sua eternidade? Que possamos, em nome de Jesus, que você possa, em nome de Jesus, gravar esta mensagem no teu coração e oferecer arrependimento antes que seja tarde demais, antes que seja tocado a última trombeta e você perca a sua eternidade com Deus. Você vai viver eternamente no fogo do inferno, aonde o fogo nunca acabará e aonde os bichos nunca acabarão. Será uma eternidade longe de Deus. Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus possa tocar na tua vida e despertar um espírito de arrependimento antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe no poderoso nome de Jesus. Amém.